Agora oficial, o Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. E conforme já imaginado, conforme já pressentido, conforme já previsto pelo mercado cripto, uma eleição do Trump significaria, sim, um boom das criptomoedas, um boom do Bitcoin. E foi justamente isso que aconteceu ao longo do dia de hoje, dia 6 de novembro de 2024, menos de 24 horas após as eleições dos Estados Unidos. O Bitcoin está quebrando máxima atrás de máxima e é justamente isso que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu quero passar para vocês um recado da nossa parceira aqui do canal, a Coinex. Eles estão com uma promoção para novos usuários. Você pode ganhar até R$25 em Bitcoin depois de comprar os seus primeiros R$100 em criptomoeda. Então você compra R$100 em qualquer criptomoeda, você ganha mais 25 em Bitcoin. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você vai poder ver mais detalhes sobre essa promoção lá. Indo direto para o vídeo do Cointelegraph do dia de hoje, o Bitcoin, nesse momento, no momento de gravação desse vídeo, está custando aproximadamente $75.771. Entre o início da gravação, há menos de 2 minutos atrás, e o momento que eu estou falando aqui com vocês, o Bitcoin ele já renovou a sua ATH. Isso tem acontecido de forma rotineira ao longo desse dia 6 de novembro, que foi após a consolidação, após o resultado oficial do Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos. A eleição para presidente aconteceu no dia 5, o resultado saiu na madrugada, entre o próprio dia 5 e o dia 6, já estava consolidado. Inclusive, nesse momento, apesar das eleições ainda continuarem em apuração em 4 estados, ele já está matematicamente eleito, porque ele já venceu 270 delegados, ele está com 291 nesse momento, e ele vai vencer também em quantidade de votos absolutos. Foi uma vitória bastante consistente, por sinal. Mas desde que aconteceu o início da apuração, lá da eleição americana, o Bitcoin ele começou a valorizar. Para vocês terem uma ideia, nas últimas 24 horas, o Bitcoin está valorizando cerca de 8,8%. O Ether está valorizando nas últimas 24 horas 10%, a Solana 13%, a Doge 17%. Então a gente pode ver que é uma euforia que está contagiando o mercado como um todo. Todo o mercado está bastante eufórico com essa vitória do Donald Trump. A gente pode ver, inclusive, a gente vai poder comparar melhor, inclusive, nos ETFs, porque no ETF do Bitcoin, por exemplo, no dia 5 de novembro, a gente teve um outflow. A gente teve uma saída considerável, uma saída de mais de 2.500 Bitcoins. Porém, no mercado, ao longo do dia 6, mercado esse que ainda não está fechado, então a gente só vai conseguir trazer aqui para vocês no próximo vídeo do Cointelegraph Brasil, a gente teve recorde de negociação, na velocidade de negociação. A gente pode ver nessa matéria aqui que saiu no Cointelegraph Brasil, ó, que mais de $1 bilhão em Bitcoin do ETF da BlackRock mudou de mãos nos primeiros minutos de negociação após a vitória do Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 5 de novembro, segundo os dados da Bloomberg. Analistas preveem que o preço do Bitcoin continuará a subir agora que Trump, um republicano favorável às criptomoedas, está prestes a iniciar seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos em 20 de fevereiro. Já era especulado pelo mercado que essa eleição do Donald Trump seria muito benéfica para o mercado cripto como um todo, especialmente no tocante à questão de preço no curto prazo. Por quê? Porque ele tem se declarado, de uns anos para cá especialmente, crypto-friendly. Ele tem se declarado pró-Bitcoin. É verdade que no passado o Trump ele já foi um crítico do Bitcoin, só que ele tem mudado o discurso dele com o passar do tempo e não é recente o interesse dele, não é recente o tom elogioso dele para falar de Bitcoin, para falar das criptomoedas. Inclusive, ele já prometeu demitir o Gary Gensler, o chairman, o presidente da SEC, no primeiro dia dele, e colocar uma diretoria pró-cripto. E isso, inclusive, é uma das explicações da gente ver a Solana performando tão bem assim. Por que a Solana está performando até mais do que outras criptomoedas? Por que a Solana está valorizando mais nessas 24 horas após a eleição do que o próprio Bitcoin? Muito simples. A Solana pode ser uma das maiores beneficiárias dessa mudança de diretoria da SEC. Existem requisições, existem pedidos na SEC para aprovação de ETF de Solana Spot. Com a atual diretoria, com o Gary Gensler, isso é absolutamente impossível. Agora, com uma diretoria crypto-friendly, tudo é possível, inclusive essa aprovação. Mais do que possível, o mercado já começou a falar que é provável. E um outro motivo da euforia estar tão grande assim no mercado cripto é que os republicanos não ganharam apenas a presidência. Eles já têm uma maioria republicana também no Senado e na Câmara dos Deputados isso ainda está em aberto, isso ainda está em disputa. Nesse momento, enquanto esse vídeo está sendo gravado, os republicanos estão com maioria
com 207 eleitos contra 186 dos democratas. Para ter a maioria, precisa de pelo menos 218, mas ainda estão sendo apurados os votos, ou seja, a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado. Mas muito aparentemente os republicanos vão ter a House, que são os deputados, vai ter o Senado e vai ter a presidência. Com isso vai ficar muito mais fácil para eles aprovarem ou bloquearem o que bem entenderem. E considerando o fato de que os executivos, que os republicanos, em sua grande parte, são crypto-friendly, eles costumam ter pelo menos um discurso mais pró-cripto, isso é um excelente sinal para o mercado e é um dos fatores que estão levando a toda essa empolgação. Inclusive, a gente já consegue ver o mercado cripto reagindo a isso, não só em relação a preço. Que o executivo da Coinbase pede reforma da SEC dos Estados Unidos após vitória eleitoral do Trump. O diretor jurídico da Coinbase pediu à SEC que mude sua abordagem em relação às criptomoedas após a eleição de Donald Trump como presidente para um segundo mandato. Ele expressou esperança de que a SEC adote uma estrutura regulatória que favoreça o diálogo aberto e a inovação, em vez de litígios, refletindo um sentimento entre defensores das criptomoedas que estão cada vez mais frustrados com as ações de fiscalização do regulador americano. Vale ressaltar que durante esse último governo do Biden, durante os últimos 4 anos do governo democrata, a gente conseguiu ver, sim, diversos avanços na indústria cripto, inclusive dos Estados Unidos. A gente teve a aprovação do ETF de Bitcoin Spot, a gente teve a aprovação do ETF de Ether Spot, só que todas essas aprovações aconteceram primordialmente via judicial. Não foi um diálogo, foi um processo, porque a SEC ia negar, a SEC era uma crítica, a SEC processou, a SEC perseguiu a indústria cripto americana. A gente viu diversas empresas saindo dos Estados Unidos, indo para outras jurisdições para fugir da SEC, para fugir da lei de lá, porque estava muito pesada, estava muito leonina. Então o que a gente espera é realmente que esse controle, essa perseguição da SEC nos Estados Unidos diminua. Isso diminuindo, isso vai favorecer muito a indústria cripto como um todo. E favorecendo muito a indústria cripto como um todo, a gente vai ver isso daqui, ó. O rally do preço do Bitcoin para 110 mil é previsto agora por diversos analistas. Já existiam diversas previsões de que o Bitcoin, caso o Trump fosse eleito, poderia bater os 100 mil dólares. Mas uma coisa eu posso falar para vocês, a resposta de preço do Bitcoin está muito mais acelerada do que o previsto pelo mais otimista dos analistas. Mais otimista. Durante a apuração, o Bitcoin já rompeu, já bateu a all-time high. E tem batido a all-time high constantemente. É claro que a gente vai ter um período de muita volatilidade, porque ele vai ter uma ampla valorização, muita gente vai realizar o lucro. Ampla valorização, muita gente vai realizar o lucro, movimento natural. Só que a gente está vendo, sem sombra de dúvida, o Bitcoin ganhando força, força e força. Inclusive, nesse momento, o Bitcoin ele já voltou a figurar entre os 10 maiores ativos do mundo em capitalização de mercado. Voltou a passar a meta e, nesse momento, o market cap, a capitalização de mercado do Bitcoin, está em 1,5 trilhão de dólares. De qualquer forma, o que a gente deve ver sim nos próximos dias é uma volatilidade maior no mercado de criptoativos, no mercado cripto de uma forma geral. O que, de novo, que eu já falei ao longo desse vídeo, super normal, super esperado. Muita gente vai ver a valorização, vai vender para realizar o lucro. Esperado. Mas, de qualquer forma, o Bitcoin ele nunca teve condições, especialmente na economia americana, tão favoráveis quanto está tendo agora, quanto vai ter agora. As promessas todas do Trump de ser pró-cripto, de ser crypto-friendly, nunca foram feitas por um presidente dos Estados Unidos. Nunca pessoas tão ligadas ao mercado cripto ocuparam cargo tão importante assim na história. Agora, se ele vai cumprir as promessas de campanha ou não, são outros 500. Vamos lembrar que o Trump é um político. Os políticos fazem promessas. Se eles cumprem ou não, é outra questão. Mas agora, o mercado cripto, nesse momento, tem tudo para ter um período de ouro pela frente. Tem tudo para a gente conseguir uma maior valorização, uma maior adoção. Tem tudo para a gente conseguir nos Estados Unidos, pelo menos, leis menos rígidas que favoreçam a inovação.
E se isso acontece nos Estados Unidos, é natural, é normal, é esperado que isso passe para o resto do mundo. Os Estados Unidos, muitas vezes, as coisas começam lá e depois elas são exportadas para os outros países, os outros países copiam o que acontece nos Estados Unidos. Então, essa oportunidade que a gente tem agora é uma oportunidade de ouro. O tempo que a gente está vivendo agora é um tempo de ouro. O Bitcoin, de qualquer forma, o Bitcoin vence no final. Mesmo se a Câmara tivesse ganhado, o Bitcoin no final ele venceria, porque o Bitcoin também é antissistema. Mas de qualquer forma, agora a gente tem um aliado muito poderoso. Mas não obstante esse aliado muito poderoso, é muito importante você aprender sobre autocustódia. Não é porque as leis são favoráveis que você vai deixar os seus bitcoins, que você vai deixar suas criptos na posse de outras pessoas. Por isso eu vou colocar 2 vídeos aqui para vocês. Um explicando um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de carteira e quais são as aplicações de cada um desses tipos, porque não existe um tipo certo e um tipo errado. E aqui eu vou ensinar para vocês a fazer a configuração de uma cold wallet, mais especificamente de uma hard wallet. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixa de se inscrever aqui no canal e a gente já tem um encontro marcado no nosso próximo vídeo. Valeu!